Muito obrigado. Hum, Começo eu, mas só para dizer que vamos começar por ver um excerto da reportagem que eu e o João fizemos, precisamente a propósito do Padre Ferreira. Depois já explicaremos quem é esta figura e mais algumas coisas. O relatório do ano letivo 1943-44 descreve o ambiente vivido no colégio durante a ocupação nazi de Roma. Em 2 páginas, destaca-se uma lista de nomes. Pessoas que, sob a ameaça de morte, ali se refugiaram. Locali tedeschi erano persone di parola. Depois da razia e da deportação de judeus, em 1943, Roma passou a viver em permanente sobressalto. A resistência organizava-se na clandestinidade e, às escondidas, famílias e casas religiosas acolheram judeus e resistentes antifascistas, incluindo militantes socialistas. A cerca de 1 quilómetro da Praça de São Pedro, à beira do rio Tibre, com vista para o emblemático Castelo de Sant'Angelo, localiza-se o Palácio Alberini, edifício do século XVI. Naquela altura, era o Pontifício Colégio Português, onde discretamente o padre Joaquim Carreira abriu as portas a dezenas de refugiados. No relatório daquele ano letivo, 1943-1944, Carreira explicou que concedeu asilo e hospitalidade a pessoas perseguidas na base de leis injustas e desumanas. Luigi Priolo não sabe bem em que circunstâncias chegou ao colégio português, quem o encaminhou, como. Com 14 anos, era o mais novo dos refugiados. Filho do autarca socialista de Reggio Calabria, no sul de Itália, foi enviado para Roma para fugir aos bombardeamentos. E qui andavamo correndo, i due sacerdoti. Ajudado pelo filho e pela nora, Luigi regressa pela primeira vez ao antigo edifício do Colégio Português em Roma, que hoje acolhe os escritórios de uma multinacional da moda. Ogni volta. Qui. Tem já dificuldade em reconhecer os espaços por onde andou quando era um adolescente refugiado e irrequieto. Vabbè, ma è stato cambiato però. Guarda, è stata divisa da questa parete. C'erano 12 o 13 professori universitari italiani. Poi c'erano altri, indiscutibilmente, tenere 60-70 persone quante eravamo dentro. Non era un'atmosfera gradevole. Io era quello che avevo meno rischi perché anche se ero sviluppato ma ero un ragazzo. Questa era la cappella. La cappella era. O medo prevalecia nos corredores, lembra Luigi. Apesar de os ocupantes alemães terem assumido que não invadiriam edifícios religiosos dependentes do Vaticano. Na porta do Colégio Português foi colocado um cartaz assinado pelo chefe militar nazi em Roma. Ali estavam interditas quaisquer buscas, mas os nazis chegaram a bater à porta do colégio. E poi uomo che gli girava qualcuno sondava la porta e vedeva. Però questo non è mai avvenuto. Devi aver paura, che cosa fai? Perché c'era stato puntualizzato che dovevamo far così, perché se venivano i tedeschi c'era una linea di fuga, una specie di cosa, però io non sono mai andato perché non c'è mai stata necessità. Eram dias longos.
Os refugiados entretinham-se a passear nos largos corredores, a rezar na capela, a ler, a jogar às cartas, a ouvir as notícias na rádio ou a aprender português com os padres. Habituaram-se a não falar alto. Os movimentos eram cautelosos, evitavam a aproximação às janelas para não serem vistos do exterior. Io stavo all'interno soltanto, la finestra chi ci usciva. Era anche proibito, nel senso si trovavano subito, almeno dice. Era un brutto momento, non era simpatico, insomma, ma comunque. Os lavatórios tinham de estar limpos e impecavelmente secos, como se não tivessem uso. Diariamente tinham de ser apagados todos os sinais de presenças estranhas. As roupas dos refugiados eram misturadas com as dos padres residentes. Para apanhar ar, recorriam ao terraço, mas com cuidado. Ancora adesso io mi sveglio molto presto per inventarmi com'era, insomma, lasciare il letto a posto. Poi andavamo su in terrazza e invece giocavamo alla sueca e poi anche a altri giochi, stando attenti perché il settore dove noi andavamo, cioè non potevi stare in piedi, e perché quindi dovevi stare per giocare, dovevi stare abbassato e quindi stavamo tutti. Bem, olá a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Isto é só um excerto da reportagem, ela está disponível no YouTube, com o título A Lista do Padre de Carreira, portanto é fácil ver toda. Esta história, dei-me conta agora, e quis espreitar ao livro um pormenor, esta história tem quase 20 anos, em sucessivas etapas, e começou por uma pergunta, se calhar aí o início é muito semelhante a muitos trabalhos na área da história, porque em setembro de 2006 eu estava no público nessa altura e vi uma notícia de um colóquio, de um seminário em Roma, onde uma historiadora italiana, freira também, a Graziella Loparco, numa intervenção nesse congresso ou colóquio, referia o número de refugiados judeus, no caso, que tinham sido salvados em casas religiosas em Roma. Dizia o número de casas e o número de pessoas, que até esse momento era possível recensear, e isso levou-me a perguntar se na história do Colégio Português não haveria também algum episódio de pessoas ali acolhidas e protegidas. Pouco tempo depois liguei ao Dom Carlos Azevedo a fazer essa pergunta, e ele disse-me que realmente havia qualquer coisa sobre isso, uma referência muito vaga num livro do Monsenhor Cardoso, sobre a história do colégio. E, enfim, depois há vários episódios, eu conto-os no início do livro, que não vêm agora ao caso, e que levam à publicação de uma reportagem no Público, foi o meu último trabalho no Público, em dezembro de 2012. Posteriormente, eu encontro, já tinha andado à procura dele, mas não tinha conseguido encontrar pistas nenhumas, encontro este senhor, o Luigi Priolo, que era um dos dois últimos refugiados vivos. O outro era o Hélio Chitone, judeu, cujo testemunho permitiu que, no final de 2014, o Yad Vashem decidisse atribuir a medalha de Justo entre as Nações ao Padre Carreiro. Encontro o Luigi Priolo, faço um novo trabalho na Notícias Magazine, publico nessa altura na Notícias Magazine, a seguir publico o livro e finalmente, há 2 anos, três, o Joaquim e eu... Feito outra coisa também há uns anos, não é? Exatamente. Na SIC, e o Joaquim e eu fomos a Milão, a Roma, a Leiria, a Lisboa, enfim, vários sítios, para fazer esta reportagem que, de alguma forma, traz novos elementos à história também e sobretudo, traz a linguagem da televisão.
O padre Carreira era um jovem padre, como se dizia aí no início, da Diocese de Leiria, que tinha ido para Roma com a missão de assegurar a reitoria do Colégio Português, no início enquanto reitor interino, depois mais tarde, já depois da guerra, ele é nomeado reitor. Uma das curiosidades da sua história é que ele é o primeiro padre português a tirar o brevet de piloto de aviões. Há documentos sobre isso, há inclusive notícias no século e por aí fora. Como é que a história se desvenda? Na altura em que eu fui a Roma com a ideia de procurar arquivos, já tinha alguns elementos de que no arquivo do Colégio Português existia material sobre a história do Padre Carreira, e nomeadamente cartas a refugiados, porque há um livro de um sobrinho dele que, enfim, que reproduz algumas dessas cartas, mas o meu objetivo era perceber se haveria judeus ou não nessa lista e nesse número de refugiados. Combinei com o Colégio Português, na altura o Padre Caldas, que era o reitor, fui a Roma, ele trouxe uma documentação relativa ao Padre Carreira, e o primeiro documento que está em cima da documentação é propriamente o relatório do ano de 43-44, portanto correspondendo à invasão, à ocupação nazi de Roma, em que ele faz o relatório do ano letivo, e no meio do relatório está exatamente uma lista, portanto o título, repetindo o título do Spielberg, é um título completamente banalíssimo, porque há uma lista de nomes ali. Ele identifica 39 nomes, mas nas cartas de refugiados há depois uma série de outros que não estão identificados na lista e que aparecem. E além disso, um testemunho que eu recolhi mais tarde e que depois referimos na reportagem também, é o de uma senhora da Diocese de Leiria, que contactou com o Padre Carreira no final da sua vida. Durante alguns meses eles escrevem-se, conhecem-se no verão, 2 meses antes de ele morrer, aqui em Portugal, quando ele está bem, e ela tinha-me já contado, e depois uma das cartas que ela enfim, estava em seu poder, nós firmámos as cartas já depois dela morrer. Uma das cartas que o Padre Carreira tinha escrito confirma que ele tinha levado possivelmente cerca de 150 de mulheres e crianças para outras casas religiosas, freiras no caso, para as proteger. Portanto, ao todo, os nossos cálculos é que ele terá ajudado a proteger cerca de 200 pessoas, mais ou menos, entre meia centena no colégio e mais 150 de mulheres e crianças. Estas duas figuras, o Luigi Priolo e o Elio Cittone, obviamente os seus testemunhos são importantes, eles nascem de um arquivo, e obviamente aqui no caso é importante referir isso, mas o seu testemunho vai para além do arquivo, quer dizer, confirma aquilo que está nos arquivos e acrescenta um pormenor à história. O Elio Cittone, como disse, já não o entrevistámos uma sobrinha que não apareceu neste trailer mais longo que vos mostramos, mas que aparece na reportagem, uma sobrinha que mora em Milão, era uma família de Milão. Ele fica refugiado no colégio durante algumas semanas, antes do Natal de 43, com o pai e um tio. E é ele que, quando eu estava quase para publicar o primeiro trabalho no público, é ele que finalmente eu encontro um contacto com ele e a confirmação de que ele ainda estava vivo, e é ele a quem eu telefono e confirma a frase sua: o padre Carreira salvou-me a vida. E, portanto, é a partir dos artigos que nós construímos, que eu comecei por construir a reportagem do público, depois as outras sucessivas, o livro também, e finalmente nós construímos esta reportagem de televisão. Mas quisemos acrescentar outras coisas aos arquivos, aos documentos e aos testemunhos. E aparecem aqui alguns elementos
desses acrescentos, nomeadamente a música. A música do documentário é toda ela original, salvo algumas peças que são tocadas de outros compositores, enfim, que alguns vivos, outros já morreram. Estava aí também, aparece também a música da lista de Schindler, no final, tocada pelo filho e pela nora, junto da campa do Padre Carreira, em Leiria. E depois os desenhos do Mário Linhares, sobrepostos às fotografias históricas do edifício, do colégio, e que nos pareceu também uma forma interessante de reviver e de recontar a história. O trio italiano é um trio italiano, do qual a nora do Luigi Priolo faz parte, que aparece a tocar aqui no início, além de duas portuguesas que compuseram música original, e o filho do Priolo compôs também uma música original para a nossa reportagem. Portanto, eu agora estaria aqui só meia hora a contar-vos histórias de coincidências e pequenos pormenores que foram deliciosos à medida que a história se foi desenvolvendo, e nomeadamente a reportagem televisiva. Um último pormenor. 5 minutos? Com tolerância. Com tolerância. Estamos a falar de tolerância. Ok. Quanto é que sobra para o Joaquim? Ok. Então, um último pormenor, só para dizer que... Só tolerância. Não, é mesmo a última coisa que eu ia dizer. Que esta perspectiva e, sobretudo, a diversidade de histórias, de elementos trazida a uma história como esta, no livro que eu já tinha publicado e também aqui na reportagem televisiva, viu-se assim, durante um instante, a responsável do arquivo da Sinagoga de Roma, e esse foi um outro elemento importante, foi que quisemos dar também o contexto histórico do que se vivia, nomeadamente em relação ao papel de Pio XII, que ainda é discutido, e qui posso parlare in italiano per fare un saluto speciale a professore X e al suo libro. Io ho appena un libro, quello di Pio XII e le Ebrei, que é publicado em português. Ou seja, quisemos dar o contexto histórico do que foi o papel de Pio XII, do que era o papel da Igreja, e, nessa perspectiva, colocámos também na reportagem 2 historiadores italianos a debater esse papel, essa responsável do arquivo da Sinagoga e o professor Andrea Riccardi, que publicou também já várias obras sobre Pio XII e a questão judaica. E para já, da minha parte, é tudo. Obrigado. E agradecer ao Padre Pedro, também já agora. E sim, o Padre Pedro teve um papel na nossa história, porque descobriu na Secretaria de Estado um dos documentos que nós mostramos na reportagem, que confirma também o papel que o Padre Carreira teve. Muito bem, muito obrigado a todos e a todas. Eu peço desculpa a Roma, mas vou usar uma expressão portuguesa para definir o que vou tentar fazer. Eu vou tentar meter o Rossio na Rua da Betesga, porque só me dão os tais 5 minutos da tolerância. Deixando os aspectos mais, do ponto de vista histórico, relevantes do trabalho que executámos, para vos fazer uma abordagem que me parece, estando diante de historiadores e de gente que gosta mais de mergulhar na própria história do que propriamente, se calhar, estar preocupado na forma como essa história pode desenvolver-se para ser pública, deixa-me lançar aqui um desafio e uma provocação, falando daquilo que tecnicamente se pode pensar como é exigível para que um arquivo, por mais estudado que esteja, não fique apenas na condição de um arquivo morto. Não do ponto de vista técnico, mas morto porque não tem consequência. Este trabalho que nós desenvolvemos enquadra-se naquilo que nós podemos denominar uma grande reportagem, que em termos anglo-saxónicos se denomina como um documentário jornalístico, que segue as regras jornalísticas, mas tecnicamente também se envolve em algumas técnicas de cinema. O António lembrou que algumas técnicas que nós usámos, os músicos a tocar, alguns entrevistados, algumas captações de imagem, que são muito da linguagem do cinema, mas quando não passam um determinado limite, são claramente linguagem também utilizável em contexto de reportagem jornalística. Portanto, estamos num estilo narrativo de fôlego que permite essa criatividade. De forma a que
se diferencie claramente da denominada hard news, permita que quem está a ver se agarre e fique preso àquilo que está a ver, que senão não poderia passar numa televisão broadcast, e ao mesmo tempo que não fique apenas como um acontecimento efêmero, aquele que se vê a partir de um acontecimento que marca um momento, mas que se projeta como um trabalho perene. Algo que fica como uma espécie de episódio ou capítulo de uma enciclopédia de uma história que é narrada e que pode ser narrada no futuro. É esse o propósito também do documentário jornalístico. Há vários modelos narrativos, nós usámos aqui vários que exigem também uma linguagem técnica, essa tal linguagem do cinema, mas sem que a técnica, e essa foi uma das nossas grandes preocupações, sem que a técnica do cinema passasse o limite, nomeadamente, que é muito fácil usar-se, e eu sou contra a utilização disso no jornalismo, que é a reconstituição com atores. Nós podíamos facilmente fazer isso e recusámos fazê-lo. Quisemos contá-lo com uma narrativa mais racional e ortodoxa, digamos assim, do que é o quadro das técnicas jornalísticas. Os arquivos têm um elevado potencial, é aqui que eu faço o meu apelo. Têm um elevado potencial, são fontes de estudo, mas que podem, de facto, revelar notícia e são, essencialmente, fontes de contexto. Portanto, quando se trabalha um arquivo, tenham essa atenção a pensar na possibilidade que ele pode ter de se divulgar. É não só aquilo que se encontra, mas a possibilidade desse contexto poder ser explicado de forma simples e assertiva a quem pode agarrar nesse determinado conteúdo, seja um documentarista, seja um jornalista. Portanto, o contexto também tem de ser algo de apelativo, trabalhável, digamos assim, em contexto de imagem. Eu vou dar-vos aqui alguns exemplos de outros trabalhos feitos recentemente. Um deles foi também feito com António Marujo, outro filo sozinho. Este, por exemplo, da SIC foi em 2012. Foi até agora a única reportagem feita por um canal de língua portuguesa no Arquivo Secreto do Vaticano. Na altura, Arquivo Secreto do Vaticano, em 2012. Estivemos lá um dia, deixaram-nos filmar no depósito, embora pagando uma verba para ter acesso a esse local, que é uma coisa discutível sobre o sucesso que se quer ter para a divulgação dos conteúdos documentais. É exigir pagar-se para se ter acesso, mas pronto. Na altura foi apelativo e tivemos acesso ao depósito por via do pagamento de uma quantia. Mas também só foi possível porque na mesma altura em Roma, nos museus capitolinos, se organizava uma grande exposição a assinalar, creio que os 450 anos do Arquivo do Vaticano. E então os grandes documentos da história estavam lá à nossa disposição e nós conseguimos chegar a eles. Portanto, há este potencial dos arquivos, mas é preciso criar condições de acesso aos arquivos. Quem tem a gestão de arquivos tem de facilitar esse acesso aos arquivos. Filmei coisas como a abjuração do Galileu, a insurreição dos lords, aqui temos a insurreição dos lords ingleses, a bula interquetera, que ratificou, digamos assim, o Tratado de Tordesilhas. Tudo isso nos foi acessível porque estavam nessa exposição. Embora nós, depois do depósito, tenhamos conseguido filmar, por exemplo, o processo de canonização da Rainha Santa Isabel, alguns documentos tinham a ver com os processos do Padre António Vera, enfim, houve uma série de coisas que conseguimos no depósito sem poder ir lá dentro, e até o período, na altura, o período fechado de Pio XII, que ainda estava inacessível, também tivemos possibilidade de o filmar, o que criou um dado atrativo para chamar a atenção a SIC. Na altura, a SIC entrou no arquivo secreto e viu o arquivo fechado. Portanto, tudo isto também conta para chamar a atenção. Agora, outro trabalho que eu e o Marujo fizemos foi um trabalho muito enriquecedor para nós, até do ponto de vista humano, e que também revela o potencial dos arquivos. O Arquivo de Fátima, do Santuário de Fátima, sobretudo uma parte do arquivo chamada o Correio de Nossa Senhora, que são os mais de 8 milhões de cartas da correspondência dos devotos dirigida a Nossa Senhora. Cartas, manuscritos, anseios, orações dirigidos à Senhora de Fátima. 8 milhões até hoje. Mais 10 já. Mais 10. Já são mais de 10. Pronto, lá está. É a atualização em poucos anos. Nós analisámos com o rigor possível do tempo disponível, e foi quase um ano de investigação, 50 mil cartas referentes aos anos da guerra colonial. Era esse o nosso foco. Perceber o que dizia, sobretudo, o militar em guerra e o familiar em guerra e o português em geral, no tempo da guerra, o que dizia no contexto da fé à Senhora de Fátima. Essa reportagem resultou num trabalho muito interessante que também nos exigiu trabalho técnico, trabalho, diria, cinematográfico, claramente cinematográfico, para conseguirmos
que todas essas cartas que seriam em princípio papéis frios, mas com muito conteúdo emotivo e forte, sentimental e forte, alguns nós abstivemos de o expor, porque eram claramente momentos em que percebíamos que o devoto estava a falar diretamente para o foco da sua devoção, que era a Senhora de Fátima, e ao qual nós entendíamos que não tínhamos o direito de expor essa pessoa. Outras mensagens nós, obviamente, usámos-las porque tínhamos a carta verde do santuário para isso. Estas são algumas das cartas. Este foi o cenário que fomos montando. Portanto, há todo um jogo técnico e cênico que é importante criar para dar vida aos arquivos. Este foi o Sr. Valentim que soube por nós desta carta que a mãe dele lhe escrevera quando ele estava na Guiné e que se emocionou quando pela primeira vez leu a carta que nós lhe mostramos. Para terminar, apenas uma outra reportagem, também Arquivos de Fátima, os denominados manuscritos com os relatos escritos dos primeiros testemunhos dos videntes de Fátima. Tive acesso a esses documentos, obviamente, mas tive acesso a eles com um foco. A ideia é ir à procura de um pormenor que podia fazer toda a diferença. Os papéis são conhecidos, toda a gente conhece os papéis, estes manuscritos são conhecidos, há uma documentação crítica, toda a gente já os estudou. Há um pormenor nos relatos de uma das videntes, Lúcia de Jesus, que fala da senhora que tinha a saia pelo joelho. E nós sabemos que, na linguagem iconográfica, a Senhora de Fátima não tem a saia pelo joelho. Mas e vem esse relato nas descrições iniciais. Então recorremos aos arquivos, a estes arquivos, que são os arquivos principais do ano 1917, a descrição das primeiras denominadas aparições, e aí fomos buscar os arquivos sobre a Senhora da Carrasqueira, como as crianças acabaram por identificar, e, sobretudo, essa expressão, essas várias expressões, com a teimosia da vidente Lúcia, a dizer que sim, senhor, a senhora tinha a saia pelo joelho. E, a partir daí, desafiei quatro artistas plásticos, um deles até é pintor de arte sacra, para imaginarem a Senhora de Fátima exclusivamente a partir daquele relato que estava nos arquivos, que está nestes manuscritos. E o resultado foi mais ou menos este. Temos aqui o Avelino Leite, que é um grande pintor nosso conhecido da arte sacra, que projetou a Senhora da Carrasqueira, a descrição da vidente Lúcia inicial, com a senhora e com aquele apetitoso, do ponto de vista jornalístico e visual, apetitoso pormenor da senhora que tinha a saia pelo joelho. Outro, o Mário Linhares, o mesmo que fez os desenhos há pouco do colégio que nós vimos, desafiámos-lo também, ele é aguarelista, a também imaginar essa Senhora da Carrasqueira descrita pela Lúcia, como é que seria. Ele fez questão de ir fazer o esboço inicial no meio do campo de Fátima, mais próximo daquilo que seria o local onde as crianças terão visto essa imagem que hoje se conhece como a Senhora de Fátima. E ele ali está, filmado, no meio das azinheiras, a desenhar esta imagem que aqui temos, que ele projetou. E depois uma outra, só para concluir, que esta fez muita graça, foi uma designer de moda que imediatamente, a partir daquela descrição que ela desconhecia, aquela descrição original, lá está, dos arquivos, que ela desconhecia, disse logo, isto é uma noiva do início do século. E então imaginou essa descrição a partir dessa imagem. Portanto, foi um trabalho interessante também. Lá está, a partir do quê? Da importância dos arquivos e da necessidade que quem tem os arquivos perceba o potencial que os arquivos têm. Permitam-me concluir 3 ideias. Primeiro, os arquivos têm de ter uma estratégia de comunicação. E os arquivistas têm de ter uma estratégia de comunicação para que os arquivos não fiquem na condição de mortos e sejam do conhecimento público, de visibilidade e divulgação. Segundo, há que cativar essa visibilidade junto daqueles que operam os arquivos, dos historiadores, mas não só, da gente da comunicação, dos documentaristas, da gente do cinema. É aí o potencial para se pegar-lhe e depois, para não ficar só entre os eruditos historiadores, e depois também formar a sensibilidade jornalística e dos comunicadores para não só preservação, mas divulgação da memória. Particularmente nos tempos que estamos a viver, é importante recuperar a memória também documental como fonte para trabalhar jornalisticamente. Isto para que, como aconteceu comigo e com o António, o tropeço numa possível história não fica apenas por um acaso e se transforme de facto numa ocasião de trabalho. Pronto.
era este o recado que eu vos queria deixar.